Pedagogia Digital, com a doutora Maria Aparecida José. Vamos aplaudi-la. Boa tarde, pessoal. Olha que tem um ventinho aqui na minha saia. Bom sinal. Porque ontem estava terrível. Mas eu tenho que me acostumar com Roraima, porque é uma cidade muito bonita e vocês foram muito receptivos. Então eu tenho só que agradecer, e agradecer inclusive pela parceria, porque quando a gente senta para ouvir alguém, começa uma parceria. Pode ser que ela dê certo, pode ser que não, né? Pode ser que eu faça embalar o sono, pode ser que eu suscite algum questionamento. Então a gente, quando vem para uma palestra com um público que a gente ainda não tem intimidade, tudo pode acontecer. Então eu me entrego aqui a essa reflexão e a esse diálogo, e eu espero que, continuando a conversa de ontem, contemplada pela boa fala do Luca, a gente consiga fechar com chave de bronze, que seja. Se for de ouro, eu vou ficar feliz, mas se for de bronze, já estou contente. Bom, vou aguardar que coloquem o vídeo, o PowerPoint, a minha apresentação. Meu assistente de palco já chegou. Ele não tinha chegado ainda. Eu sei que tem sido são dias intensos para vocês. Estão me ouvindo bem ou com eco? Tá bom? Então tá. Como diz na minha terra, então tá, né? Então tá bom. Eu sei que foram dias intensos e eu fiquei pensando na grande responsabilidade que a gente tem de conversar com vocês sobre assuntos que nem sempre são assuntos do cotidiano, mas são assuntos que passam pela vida da gente enquanto professores. E até me perguntaram, mas professora, ainda está na universidade? Falei, ó, de lá já me aposentei, mas ainda sou consultora, porque eu acho que contar as histórias do trajeto de vida profissional é uma forma de continuar contribuindo e dando continuidade àquilo que a gente começou. Então, a palavra aposentar, ela tem um significado para mim, está longe do meu repertório. Então, eu quero realmente, pouco tempo, mas passar para vocês um pouco do que eu já vivi e do que eu já tive. Bom, primeiro eu vou conversar um pouquinho sobre essa ousadia de chamar a pedagogia de pedagogia digital. Há muitos anos atrás, mais ou menos em 2002, uma universidade de Uberlândia, ela pediu que eu fizesse um projeto de pedagogia, mas que fosse um projeto diferente. Para uma pedagogia diferente, porque ela viu que eu trabalhava com educação à distância, trabalhava com tecnologia, professores, formação de professores, etc. E essa dona dessa universidade falou, eu gostaria que você pensasse um curso de pedagogia voltado para o professor, para o pedagogo, que possa discutir as tecnologias, porque as máquinas estão entrando nas escolas, mas os pedagogos estão fugindo dela porque não sabem dela falar. Isso lá em 2002. Então nós criamos um curso de pedagogia que se chamava Pedagogia, Gestão Pedagógica e Tecnologia. E aí a base do projeto era a pedagogia digital. Fizemos o projeto, tivemos já uma primeira turma iniciada. Quando nós fomos reconhecer o curso, o MEC, a relatora, ela ligou para a universidade e disse, a pedagogia não é digital. Traduzir a pedagogia não é digital, claro, adjetivar a pedagogia digital, como Paulo Freire colocou, pedagogia da autonomia, pedagogia da esperança, pedagogia do oprimido, mas para o MEC a pedagogia era pedagogia. Mas para mim, o digital era o eixo que ia discutir o pedagogo diante das tecnologias. Então é algo que eu não abandono.
é um complemento, porque a gente ainda precisa dizer, como eu falei ontem, a pedagogia com tecnologia. Mais para frente a gente não vai mais falar disso. Mas por enquanto a pedagogia é digital. No sentido da discussão que ela quer provocar. Claro. Quando eu estava no doutorado, eu criei uma disciplina que era estágio de docência. A universidade dava pontuação para os doutorandos que fizessem algum projeto, alguma atividade. E aí eu resolvi então, com essa mania de me pendurar na tecnologia e ter certeza de que nós educadores é que vamos dar o tom na tecnologia, de que nós é que vamos botar para andar e não a tecnologia sozinha, eu criei uma disciplina chamada Software Educativo para o Desenvolvimento da Criança Empreendedora. Assim, bem louco. Software Educativo para Desenvolvimento da Criança Empreendedora. Por quê? Porque eu tinha aquela convicção de que muito software educativo desenvolvia na criança essa capacidade de criar, de correr atrás, de ficar horas tentando resolver um problema e de compartilhar com os outros e ser colaborativa e empreender a própria autoria. Bom, eu tive 8 alunos inscritos. Aí fiquei meio tristinha, meio decepcionada, que é uma pessoa que gosta de contar muita coisa e de falar bastante como eu. E eu queria mais parceiros naquela minha ideia de trazer a pedagogia para dentro de uma engenharia de produção que discutia tecnologia. Eu queria discutir educação lá dentro. Fiquei meio triste. Só 8. Aí o professor orientador chegou para mim e falou: Cida, eu notei que você ficou meio triste. Falei: professor, eu queria toda a engenharia de produção discutindo a questão da pedagogia e dessa questão digital. Aí eu perguntei para ele: posso oferecer, porque o nome era dele, ele era o titular da disciplina, né? Eu era estagiária de docência. Eu falei: posso oferecer uma disciplina chamada Pedagogia Digital? Ele falou: pode. 70 alunos na sala, de todas as áreas. Tinha gente do jornalismo fazendo doutorado, da engenharia, da publicidade, da educação, de todas as áreas que a gente imagina, da área do direito, várias áreas, todos já de olho numa apropriação de um tema em 2002 que já começava a inquietar. Aí eu tive 70 alunos e aí essa pedagogia digital começou a se disseminar e virou inclusive a minha tese. Então, só para explicar por que eu chamo de pedagogia digital. Não é que ela é digital, mas é o pensamento pedagógico que trata das coisas da tecnologia. Olha, eles me deram outro instrumento. Dizem que funciona. Bom, tem 2 aspectos que eu acho que a gente não pode deixar de lado quando nós vamos falar sobre esse assunto. Ontem nós conversamos e eu imagino que daqui a pouco alguém pergunte para vocês, como perguntaram para mim ontem, sobre essa questão da educação com tecnologia e que vocês lembrem um pouquinho da Cidinha. Ah, é verdade. A gente teve uma palestra, falou sobre isso. Porque realmente o assunto ainda é um assunto que se discute bastante. Bom, integração das TIC. As TIC não são as TICs. Integração das tecnologias de informação e de comunicação e web currículo. O que será essa loucura de web currículo? A gente mal dá conta de saber currículo, já estamos falando de web currículo. Vamos tentar decifrar um pouquinho esse negócio e dialogar sobre a integração. De que forma eu saio do teórico e vou realmente fazer um currículo ou web currículo. Então, eu tentei baixar um vídeo, mas aqui está sem internet. E a gente tem que, como todo professor, fazer do limão uma grande limonada, né? Professor é assim, lida com a imprevisibilidade. Nós, professores, aprendemos a fazer o que é possível,
com aquilo que cai na nossa mão, principalmente quando a gente tem vontade. O processo inovador começa por aí. Eu pego o que tem na minha frente e saio fazendo. Mas não deu para baixar o vídeo, porque realmente a estrutura da internet lá no hotel estava meio capenga. E aqui eu já sabia que nós não teríamos conexão. Mas eu vou pedir para vocês anotarem o nome do vídeo, para que vocês fuçem lá no YouTube. Se chama Buraco no Muro. Esse vídeo, o Buraco no Muro, é uma experiência da Índia, feita com crianças que nunca tinham visto computador na sua vida. Nunca tinham visto. E uma empresa de tecnologia que desenvolvia computadores e softwares, etc., resolveu fazer um projeto de inclusão. E aonde foi o projeto? No muro. Eles colocaram no muro mesmo, no muro, assim. Colocaram no muro da empresa uma tela de computador touch screen, né? Tocava e ela funcionava. Colocaram a tela e deixaram ali. E as crianças, curiosas, como sempre são, as crianças começaram a se aproximar desse. Isso foi em 1999 a 2004, por aí. As crianças começaram a mexer nesse computador sem a mínima noção do que era. Mas eles começaram a mexer e viram que coisas aconteciam naquela máquina. Então eram 2, 3 colados assim na tela do computador, um já ensinando para o outro, descobrindo coisas. E a ampulheta, eles chamaram, é um nome indiano que agora não me vem à memória, mas aquela ampulheta do esperar, que tinha o computador, hoje ele faz assim, né? Antigamente era uma ampulheta no Windows, era uma ampulhetazinha, agora é assim. E eles chamaram, é uma divindade deles, enfim, que faz assim, eles chamaram o mouse e deram o nome do mouse a essa divindade. E ele mostra todos os projetos que as crianças aprenderam, como elas evoluíram, e é um projeto de inclusão fora da escola. E o que a gente observa? Que ainda não é a realidade de vocês, mas as escolas lá no Sudeste, por exemplo, que já estão todas equipadas, muitas vezes elas sofrem pelo obsoletismo. Por quê? Se coloca um grande aparato, mas o professor não usa. Então, um dos problemas que faz com que a tecnologia não seja usada é o professor não encontrar nela algo que possa ser feito. Isso é uma das questões. A outra é aquilo que eu falei ontem. Muitas vezes o diretor fica com receio, fecha a porta do laboratório e não deixa ninguém tocar, com medo que quebre. Então, tem N situações que fazem com que a gente acabe deixando as coisas um pouco de lado. E aí fica aquele elefante branco na escola porque o professor não se engajou. Então, meus amores, sem professor não tem uso de tecnologia. Não tem. Por quê? Porque na escola as crianças até usariam sozinhas, mas elas estão na escola. E a escola não é feita sem professor. Então, o projeto pedagógico da escola com tecnologia é um projeto da escola com um professor usando tecnologia. Senão, não tem projeto. Tem uma situação muito interessante, também vou pedir para anotarem, porque não tem como rodar aqui. Eu acho que está no site Curtas Petrobras. Nada a ver com Lava Jato. É uma outra história. Mas é Curtas Petrobras. E é um vídeo chamado BMW Vermelha. Alguém já assistiu esse curta? Minha BMW Vermelha. Esse curta mostra bem como um aparato chega na vida da gente e a gente não tem a mínima condição de segurar esse aparato e de fazer dele alguma coisa. É uma BMW que uma pessoa da favela, bem pobre, ganha um prêmio
essa BMW, aí no dia de receber o prêmio, vem a empresa que deu o sorteio, aquela farra, aquele carro lindo, aí vem o cara da seguradora e diz que ele tem que fazer o seguro, ele já fica assustado, e nisso a comunidade pede, ali a comunidade em volta dele, pede para que ele ligue a BMW. E ele diz, não tem gasolina. Então, entrou o computador, não tem internet. Não tem gasolina. Aí a comunidade se juntou, fizeram uma vaquinha, colocaram a gasolina só para ouvir o ronco do motor. Todo mundo queria ouvir o ronco do motor. Mas aí não tinha dinheiro para gasolina, ele acabou deixando. Aí de noite caiu uma chuvarada, molhou todo o barraco. Aí eles foram se abrigar dentro da BMW. O barraco despencou e eles se abrigaram dentro da BMW. E assim foi, até que a BMW virou uma única coisa, a moradia deles. E no final, não vou contar. No final não conto, deixa que vocês assistam. Mas é um exemplo muito bacana, quando vocês estiverem fazendo formação dos seus pares, sobre o uso da tecnologia e como às vezes a gente recebe um dispositivo e não faz nada com ele, e deixa sem saber o que fazer, como a gente acaba sucateando aquilo que foi comprado com tanto esmero pela escola. Então, de fato, a primeira coisa, quando se fala de integração de tecnologia, é o professor usar a tecnologia. Bom, aí vem uma conversinha sobre currículo. Qual é o currículo que a gente conhece? A gente conhece a concepção de currículo, que é o currículo dos PCN, das diretrizes nacionais da educação básica, o currículo a proposta curricular, currículo do nosso estado. E esse é o currículo que a gente desenvolve, certo? A gente chama até de currículo prescrito. É um currículo para o qual desenvolvemos a prática pedagógica. E esse é o currículo que a gente cumpre com os alunos. Bom, quando a gente fala de tecnologia, a gente vai um pouquinho além do que significa esse caráter prescrito do currículo, porque com a tecnologia, o currículo se amplia. Ele vai mais além, porque ele está em construção colaborativa com aquele currículo real que de fato se constrói ali no dia a dia das crianças, dos alunos, do ensino médio, do ensino fundamental 2, com a tecnologia. Então, é currículo, tecnologia e convergência. O que é a convergência? Vocês lembram dos primeiros celulares que eram para telefonar? A gente tinha celular para telefonar. Hoje, nossos celulares são mais do que isso. Mas nós tínhamos um celular para telefonar. E aí, depois esse celular disse, pode passar mensagem. E aí a gente passou a passar e repassar mensagem. Aí vem um celular novo, olha, meu celular tira foto. E assim foi indo, crescendo, evoluindo, até que de repente houve uma convergência de mídias para dentro do celular. Os smartphones nada mais são do que telefones com convergência de mídias. Ou os celulares que não são smart, mas que eles têm bastante função. Então, por exemplo, vamos falar aqui o iPhone. O iPhone, o iPad, o iPhone, esses que tem um outro sistema, que o iPhone é o sistema da Apple, da maçãzinha, né? E tem os modelos Android, que é um outro sistema que opera o celular. Então a gente tira foto, a gente faz vídeo, acessa o banco, fala no Zap, usa o MSN, abre o Facebook. Então, a mídia texto, a mídia áudio, a mídia vídeo, a mídia rede social, a mídia bate-papo, tudo isso convergiu para dentro dos celulares. Então, nós podemos dizer que se as mídias convergiram para dentro do celular, o celular passou a ser uma ferramenta de aprendizagem. Peraí, é como a gente conversou ontem. O celular está desligado porque não dá para usar.
Mas o celular tem N funções pedagógicas e que a gente não usa porque a gente não discute se quer usar. Porque se você chegar para uma diretora e dizer, eu tenho um projeto pedagógico assim, nesse projeto pedagógico de biologia, existe um aplicativo que dá para ver o sistema muscular inteiro. É um aplicativo de celular. Eu gostaria de usar com os meus alunos durante 1 hora na sala de aula. É lógico que é um projeto pedagógico. Usa-se, desliga-se, turn it off e pronto. Eu sei que o professor Lucas, hoje, passou bastante ideias para vocês, porque ele veio acelerado. Ele mandou um recado para vocês. Ele falou, olha, Cidinha, fala para eles que hoje eu não estava muito poético. Mas eu queria ser mais poético hoje, porque era a última palestra. Mas eu não sei, não consegui ser poético. Eu falei, Lucas, você é poético em tudo que faz, em tudo que fala, em tudo que acontece, não se preocupe, que você é uma pessoa que envolve. Mas de qualquer maneira ele mandou um abraço e dizer que a poesia fica para outro dia. E o Lucas é uma pessoa muito desesperada, vamos dizer assim, com as coisas da tecnologia que produzam, que contribuam com a aprendizagem. Então ele diz assim, Cida, ontem a gente ficou de noite conversando no calor da noite, Cida, um celularzinho, olha aqui, ó, filma aqui onde está, cada aluno filma uma coisinha, o professor faz uma narrativa, faz para a área de português, faz uma narrativa para a área de ciências. É um celular, eu falei, Luca, é um celular, mas ainda é um celular. E nós somos, a nossa cultura é a cultura de que é um celular, que é um dispositivo de comunicação e não de aprendizagem. E o que nós vamos fazer é vivenciar como aprendizagem para depois dizer, celular é para aprendizagem. Mas é preciso. Se eu não fizer, não vou saber. Se eu não arriscar, não vou saber. De fato, o celular é uma ferramenta que traz para dentro da escola, para dentro do pedagógico, N aplicativos. Se vocês pesquisarem nos seus celulares, se tiverem com 3G bom funcionando, quem tiver smartphone, vai no app lá, aqueles aplicativos, e procura lá educação, geografia, história, matemática, tem tudo. O que não tem é proposta de uso, junto com os alunos, porque a gente também fica meio no limiar, né? Será que isso vai dar certo? Será que os pais vão achar que a gente está usando o celular para brincar? Mas integrar as tecnologias ao currículo significa usar o celular para o primeiro aspecto. Vamos ver se funciona lá, não vai funcionar no telão. O primeiro aspecto da tecnologia com a pedagogia digital. Tá chato o papo? Dá para ir? Vocês são tão bonzinhos, boazinhas. Com esse calor. Bom, um dos aspectos que sempre existiu, mas que com a tecnologia a gente potencializa, é a autoria. A autoria, ela tem um foco na criação e recriação do conteúdo em formato digital. Então vamos supor, eu pego um celular, ou iPad, ou até uma câmera digital, e fotografo este parque. E deste parque eu tiro 2, 3, 4, 5 fotos, e eu vou colocar a história da construção desse parque, como é que ele foi revitalizado, se as pessoas realmente estão fazendo entretenimento, os alunos no domingo observam que os pais trazem as crianças para andar de bicicleta. Então, qual foi a reestruturação na vida social que o parque trouxe à cidade de Boa Vista? Eu recrio a questão do contexto social, né, da sociologia, da geografia, etc. E eu coloco isso num formato digital, porque eu tenho as fotos, eu crio o texto, eu faço o vídeo, eu mando para um outro aluno. Os alunos fazem trabalho através do Facebook. Eles fazem através de Skype. Então, a autoria é um foco.
que a gente tem que potencializar com o uso das tecnologias. Mobilidade. Também falamos sobre ela ontem, que a mobilidade é estar aqui, ali, lá, em qualquer lugar. Então, se eu estou com o meu celular, eu estou com mobilidade. O meu celular, logo que eu pisei em Boa Vista, ele já apareceu 95. Na mesma hora, a minha localização geográfica de GPS ajustou o horário e o DDD. Na hora. Saí do avião, estava no aeroporto, olhei o horário, disse, nossa, mas esse horário não é de São Paulo. E já estava lá, DDD 95. Então, a mobilidade, ela, junto com a ubiquidade, que a gente falou ontem da história do cartão de crédito, que a gente pensa que não está nos lugares, mas a gente está em todos os lugares, né? Porque eu estou aqui agora, mas se eu estiver conectando alguém, se eu mandar uma foto aqui agora, desse público bonitinho, para me orgulhar e dizer, olha quanta gente me assistindo, e puf, no Facebook, já vai aparecer de onde eu estou. A localização, Boa Vista, parque, rua, etc. Então, essa mobilidade estou em todos os lugares ao mesmo tempo. Não sou santa milagreira, mas a gente agora, com a tecnologia, consegue estar em todos os lugares. Compartilhamento, né? É aquilo que a gente faz e compartilha na rede e nas redes de acesso público. Falamos bastante ontem do Facebook, mas não é só o Facebook, né? Nós temos várias tecnologias que nos dão compartilhamento. Por exemplo, blog. Alguém aqui já construiu um blog? Tem blogueiro na plateia. O que é E já construíram blog com os alunos? Não, sim. Então, tem aqueles que criaram seu próprio blog, já começaram a ser autores, e aqueles que já construíram blog com seus alunos. Já ouviram falar de Web 2.0? Já? Alguém já ouviu? Alguém não ouviu? A Web 2.0, deixa eu ver se o vídeo está na outra. Peraí. Coloca para mim. Eu vou passar um videozinho bem rapidinho, é 1 minuto e meio. Mas ele dá uma noção clara do que era a Web e o que é a Web 2.0, que é essa que a gente se vale para criar autoria. Pode deixar em tela cheia e rodar. A tela cheia é o último botãozinho ali. Tem som? Esse meu DJ, vamos DJ. Você não fez a lição de casa hoje comigo. Vamos lá, DJ. Não, peraí. Primeiro coloca na tela cheia, é o último botãozinho, volta ali. E o som, né? Não esquece do som. Volta, volta, volta. Volta e bota o som. Do começo.
Yeah. Pa pa para pa pa. Barabadam. Pa pa para pa pa. Barabadam. Pa pa para pa pa. Barabadam. Pa pa para pa. Pode voltar. Pa pa para pa pa. Barabadam. Pa pa para pa pa. É isso. Tela cheia. Bom, eu acho que imagens são sempre melhores que palavras para demonstrar o que é a Web 2.0. Então, antigamente, nós éramos, como eu falei ontem, baixadores. Hoje, com a Web 2.0, nós somos autores e fazemos colaboração online. Por quê? Porque nós fazemos autoria e coautoria. Então, a Web 2.0 é a nossa superestrutura. Tudo é 2.0. A gente nem precisa saber o que é 2.0. Estou colocando aqui porque eu acho que nós merecemos um pouquinho de conceito. Mas não é o que importa. Se eu estou na Web 1, na 2, se eu vou para 3, se já tem a 4, não interessa. Mas, de qualquer maneira, é importante que vocês saibam que essa web de hoje é a web que traz muitas possibilidades e potencialidades para que a gente transforme coisas simples em autoria. Então vamos lá. Ela mostrou o Facebook, né? Mostrou o Facebook. Mostrou o blog. Mostrou o LinkedIn. Vocês sabem o que é o LinkedIn? Quem está cadastrado no LinkedIn? Então, esse LinkedIn é uma rede de profissionais. Você deixa lá seu perfil, o outro gosta, vai, se pendura, um pendura no outro e um sabe do lado profissional do outro. Então, é uma rede mais para o perfil profissional. Não é como o Facebook, mas o Facebook também não é só rede social, né? Ele é uma rede social de aprendizagem, que a gente também pode criar comunidades de aprendizagem. Ele mostrou o Twitter. Achávamos que o Facebook ia derrubar o Twitter, mas o Twitter permaneceu com os seus 140 caracteres, está com força total. Então todo mundo twitta, porque no Twitter você manda o telegrama rapidinho. Então você pega digamos aqui agora, se alguém estivesse cobrindo o evento, já poderia estar tweetando. Nossa, essa professora fala muito. Depois eu vou ver, hein? Cuidado com o que vão tweetar, porque eu vejo tudo. E se eu não vejo, meu filho daqui a pouco, mãe, eu vi teu nome aqui, ó. Aonde, meu filho? Aqui, ó, tem um comentário. Então, o Twitter é aquele telegramazinho de rapidinho, aquela rapidinha, e que causa, às vezes, um efeito arrasador, né? Comentários, etc. E, vejam só os paradoxos dessa vida. Como nós aprendemos com a internet 2.0, como nós aprendemos a ser autores, nos acostumamos a fazer autoria na internet, o que a gente também faz? A gente dá print screen na tela. Então, essa coisa da autoria, ela vai longe. Aí tem uma coisa no Twitter que vai sumir daqui a pouco. Se eu tenho o pensamento de mobilidade e do registro que vai para cima do outro, um substitui o outro, eu dou um print na tela e aquilo fica salvo no meu computador. E uma das coisas que o meu filho mais velho estudou no curso de Direito foi sobre os crimes virtuais ou cyber, direito digital. Então, a prova eletrônica é uma prova hoje válida. E-mail é prova eletrônica. Print screen de tela é prova eletrônica. Então, é nesse contexto que a nossa vida flui.
Interação e comunicação, então, a gente já falou bastante sobre isso, sobre a possibilidade de estar fazendo comunicação através de redes. Vocês aí certamente já estão se conectando com alguém, estão no WhatsApp, estão no Messenger, no Facebook, incontrolável, não quero nem saber. Não dá para saber, mas é isso que acontece. Vamos resumir o que a pedagogia digital traz. Será que a pedagogia digital, ela cuida somente dos grandes dispositivos? O que eu posso fazer, por exemplo, com uma câmera digital? Eu não tenho nada. Eu não tenho nada na escola, mas eu tenho câmera digital. O que eu posso fazer com uma câmera digital? Eu não tenho computador na escola, mas eu tenho em casa. Aí o professor criou o blog, ele criou o blog com os alunos. Os alunos não têm internet em casa, mas eu posso levar e eu posso postar algumas coisas em nome de todos os alunos. Então, toda essa estrutura da pedagogia online, da pedagogia digital, ela precisa somente de dispositivos digitais. É claro que o lápis é uma tecnologia, mas não é hoje uma tecnologia. Mas tem o lápis digital. Isso aqui é um ponteiro digital. Enfim. Então, o que nós precisamos é, em primeiro lugar, a pedagogia digital lida com a informação em tempo real. Hoje aconteceu um episódio e eu levo um mês para discuti-lo com meus alunos. Ou, hoje aconteceu um fato relevante dentro da área de artes, ou de geografia, ou de história, e eu deixo para discutir com os alunos, isso lá, outro dia, qualquer dia, não está no currículo. Não está no meu prescrito, então eu não vou para o real. Quando, na verdade, uma notícia precisa ser articulada, discutida, debatida, esgotada. Quantos mil eventos acontecem e que as crianças precisam de discussão desse assunto? Elas trazem para o seu repertório, o seu acesso, e não é discutido em sala. Então, informação, ela é parte dessa pedagogia digital. Alguém viu o Bom Dia Brasil hoje? Por acaso eu liguei a TV, estava passando. Ah, você estava aqui. Não viram. É que passou uma reportagem sobre o que nós conversamos ontem. Sobre os perigos da internet, as crianças que não se dão conta. Tinha um menino. Ele estava acho que era numa lan house, 12, 13 anos. E ele tinha 1.621 amigos. Como uma criança de 12, 13 anos tem 1.621 pessoas linkadas no seu Facebook. Como isso acontece? Acontece sem filtro. Acontece porque ele curte, porque ele adicionam, e é uma coisa sem limite, que foi isso que hoje discutiram no Bom Dia, porque as crianças, como na escola ainda não tem um uso pedagógico, mas terá. Na lan house o uso é de entretenimento, mas é sem ética, sem cuidado, sem supervisão, foi exatamente o que eles falaram. Sem supervisão de um professor, de um adulto, de um pai, de uma mãe. Então, como esse menino vai adquirir tantos amigos? Anotem aí também um outro vídeo super legal. Quer ser meu amigo? Esse vídeo é bem interessante porque ele traz o Facebook para a vida real. Uma pessoa chega e pergunta, quer ser meu amigo? Nunca te vi. Aí ele, moças, com um álbum de fotografia, quer ver minhas fotos? Posso seguir você? Aí ele vai atrás da pessoa. Então ele faz assim traz para o mundo, o Facebook para o mundo real e mostra como a gente tem um pensamento digital que adiciona, porque a gente acha que assim a gente tira dali da vida da gente.
Ah, eu adiciono, depois eu bloqueio. Eu vou adicionar, depois eu deleto. Depois eu dou um jeito. Mas aquela pessoa não lhe deletou e ficou lá com as suas coisas. Então, como é que a gente discute segurança na internet com nossos alunos? Como é que a gente discute? Não é discutindo como aqui, nessa forma mais passiva por causa do grande público. Eu não consigo um diálogo como a gente gostaria. Mas com 30, 40 alunos, você faz um projeto traz alguém ou discute com os alunos e vocês conseguem dar a outra visão, a visão real, né? Que é nossa responsabilidade, trabalhar. Então, há muito por ser feito. Às vezes, com uma simples câmera, apenas com computador sem internet. Nós, professores, temos a capacidade que outros profissionais não têm, de criar de forma inédita com aquilo que temos em mão. Isso é fato. Professor nenhum se intimida de falar aqui na frente. Vem e fala e dá um jeito, que todos nós temos na nossa base de formação já esse caráter inovador. Vou fazer. Quero fazer. Opa! Bom, já falamos de interação, comunicação, conteúdo, autoria. E aí, por fim, que é o que eu estou falando agora da internet, que é a questão da publicação. Professor, o senhor vai publicar o que a gente fez? Aonde que vai ser publicado? Ah, vou colocar no mural da escola. Mas, professor, eu pensei que o senhor ia colocar no blog. Porque aí o blog, lá em casa, eu mostro para minha mãe, para o meu pai. Então, a questão da publicação também faz parte dessa pedagogia digital. O que vamos publicar e o que podemos publicar. Eu posso publicar, eu tiro uma foto desse casal aqui, ó. Ele está uma loirinha, ele está de óculos Ray-Ban, estão me olhando, eu acho. O de óculos eu não sei, porque está atrás do óculos. Mas ele está sorrindo. Ó, tirou o óculos. Aí eu vou tirar uma foto, plique. Aqui, assim, estou em público. Vou lá e tiro a foto. Belo dia, inesperadamente, alguém diz assim, eu vi você. Aonde? No Instagram. Como? Ah, tem lá uma tal de Maria Aparecida, colocou você. Como assim? Eu não pedi autorização? Então, os alunos, eles também têm que compreender que autoria não é roubo e não é plágio. Não sejamos ingênuos em relação a isso. Porque tudo pode copiar, mas nada pode ser copiado sem autorização. Então a questão do plágio é muito, muito, muito séria na internet. É o copy-paste. Por quê? Por acaso alguém me ensinou e incentivou a que eu fosse autora? Não. Tem aquela historinha do Pequeno Príncipe, que ele desenha a jiboia um elefante dentro da jiboia. E que ele fala assim, os adultos, alguma coisa nesse sentido, não me lembro bem o texto, né? O adulto pergunta, que desenho é esse? É um chapéu? E ele diz, não, é uma jiboia que engoliu um elefante. E aí ele reclama que para os adultos, às vezes é difícil explicar para os adultos, né, o que as crianças pensam. Então, muitas vezes, a criança ela tem essa ingenuidade de tudo pode, tudo dá. Mas nem tudo pode, nem tudo dá. Inclusive, foto do Pequeno Príncipe ou as famosas tirinhas da Mafalda, que são maravilhosas para a educação. Em termos não comerciais, eu posso levar a tirinha da Mafalda na sala de aula e mostrar para os alunos. Principalmente as professoras de português trabalham muito, mas eu não posso colocar um curso, colocar uma tirinha da Mafalda e dar um curso com as tirinhas da Mafalda, porque eu estou publicando sem autorização. E já aviso que eles não autorizam. São ruins na queda para autorizar uma publicação de tirinha da Mafalda. Eles não vendem. A Rede Globo também é bem criteriosa quando ela quer ceder algum conteúdo que a gente precise usar. Então, conteúdo na internet está chovendo. Mas vamos olhar o que é um conteúdo que a gente pediu autorização e um outro conteúdo. Nossa, eu estou falando tanto hoje.
É que vai num assim, num assado, vai ficando não linear a história. Hoje nós estamos trabalhando com conteúdo aberto, que a gente chama de recurso aberto. Creative Commons. E eles têm um símbolozinho que diz, olha, você pode usar, editar, publicar, pode mexer, acrescentar. A única coisa que não pode é deixar de dar o crédito à fonte original. Creative Commons, com 2 M's. Commons. Esse é um conteúdo que pode usar à vontade, desde que preserve a fonte. Outra coisa que não pode, que eu cometi agora aqui. Não pode, mas eu fiz. Mas eu fiz porque eu vou levar para casa, eu não estou aqui para fins comerciais. É você tirar alguma coisa do YouTube e colocar em outro lugar. Quando você usa coisas do YouTube, você usa no YouTube. Não baixa para outro lugar. Usa lá no YouTube. Então, tendo internet, usa no YouTube. Não tendo internet, vai baixar para o seu computador, vai mostrar para os alunos, mas não vai cobrar nada por esse serviço e não vai publicar o seu materialzinho na internet, todo lindo, maravilhoso, com o seu YouTube lá, porque o autor colocou no YouTube. Então, se eu coloquei esse copo aqui, a Cida colocou esse copo aqui, aí o professor lá que fez o blog, ele pega e leva o copo para cá, para outro lugar. E cai no blog dele. Eu tô crente que o meu produto está aqui. Mas ele pegou lá o códigozinho que a internet gera de um vídeo e trocou de lugar. Deixou aqui, ele não tirou, porque quem colocou fui eu. Como é que ele vai tirar o que é meu? Só que ele botou em outro lugar também. E aí eu descubro que outro professor fez a mesma coisa, ou seja, a minha autoria, ela se espalhou nas mãos, não digo erradas, mas ela foi indevidamente transportada, e isso se chama direito autoral. Então a gente sabe que nós também, quando falamos de publicação, nós temos que cuidar com isso. Márcia, qual é meu tempo? 10 minutos? Diz, Maria. Que bom, né? Falta pouco. Isso aqui eu já falei, vou pular essa parte. Só para ilustrar o que é um currículo na pedagogia digital, ele deixa de ser um currículo do livro para ser um currículo que ele é entregue, ele é desenvolvido, ele é construído a partir de diferentes dispositivos. Seja um celular, um netbook, um smart, um iPad, um tablet. iPad é a marca da Apple, né? Já expliquei ontem. Ah, que ventinho bom. Tudo fica Já ouviram falar da nuvem? Não a nuvem de chuva. A nuvem da internet. Que a gente chama agora, está na nuvem. Então, aquele coisinha assim, toda estriadinha, parece uma bombinha explodindo. Hoje não é mais provedor de internet. Hoje a gente chama de nuvem. A nuvem significa assim. Nós estamos olhando para o céu, vendo várias nuvens. Em uma delas está o meu material. Em outra delas também tem material meu. Ah, mas em outra também tem. Por quê? O tamanho da internet, o tamanho do conteúdo na internet é tão grande que esses servidores se distribuíram por vários lugares. Eu não sei onde está. E não me interessa, coloquei na nuvem. Tem gente cuidando para mim. Então hoje eu não trago mais pendrive, não uso mais pendrive. Por quê? Porque eu coloco na nuvem. Chova, faça frio, raio, trovoada, a nuvem não vai sumir. Então são vários servidores que armazenam diferentes conteúdos. Por exemplo, alguém já ouviu falar do Dropbox? Tem uma sabida ali que, ó, ouviu falar? Tem 1, 2, 3 sabidas aí. O Dropbox é uma pasta bem grande, uma malona, que eu não carrego mais comigo, tá na nuvem. Aí eu penso, e as fotos da família? Minha mãe querida amada faleceu em agosto do ano passado. Aí eu juntei todas as fotos dela,
Vai que meu computador queime, vai que a placa dê um tereré com esses montes de raios que caem lá em São Paulo. Joguei na nuvem, então as fotos da minha mãe estão no Dropbox. Está na nuvem. Se eu tivesse internet agora, eu acessava o meu Dropbox e mostrava para vocês uma foto da minha mãe, que era muito linda. Então, a nuvem hoje é o conceito da mobilidade. Está em qualquer lugar, está na rede, está na nuvem, né? Então, estando na nuvem, eu tendo uma conexão sem fio, eu puxo para onde eu quero. Então, eu preparo algumas coisas para os meus alunos em casa. Chego na escola, eu vou lá onde tem internet, porque na escola, pode não ter na escola toda, mas em algum lugar tem a internet. Eu vou lá, abro meu Dropbox e deixo tudo preparadinho e levo para a sala de aula offline. Porque eu tirei da nuvem, mas eu não precisei carregar nada da casa para a escola, da escola para casa. Então, tudo isso faz parte dessa pedagogia digital. Vou só falar disso aqui, que eu acho que é interessante. Eu já passei por isso e acho que é interessante todos nós nos situarmos nesse mundo das pedagogias digitais. Esse é um estudo sobre as mudanças na prática pedagógica. Escondeu o autor, Sandy Ross. É um estudo feito sobre a nossa trajetória no uso das tecnologias enquanto professores em formação ou começando a utilizar na prática pedagógica. Então ele fala que o primeiro ponto nosso é o da exposição. É o primeiro contato com os aspectos tecnológicos. Eu aprendo o essencial sobre alguns dos recursos. É aquilo que o professor diz, já tá bom, eu sei mexer no Word, já sei passar e-mail eu tenho um e-mail, eu sei usar o Word e sei abrir a internet. Está bom. Então é o primeiro passo. É aquela aprendizagem essencial. Depois eu vou para o segundo passo. Eu começo a adotar. Eu uso algumas ferramentas, tais como processador de texto. Então já comecei a adotar. Eu acabo usando um Excel, eu acabo usando o Google para pesquisar. Eu começo a usar algumas ferramentas. Aí vem a etapa de adaptação. Quando depois da adoção, eu começo a fazer melhor o que eu já fazia sem aquilo. Então é uma fase em que a gente já começa a compreender o que nós estamos usando, como podemos usar e dá aquele insight. Puxa, eu tenho Dropbox, eu não preciso de pendrive. Eu vou subir aqui no meu Dropbox, chega na escola, eu baixo do Dropbox. Então, eu começo a fazer melhor o que eu já fazia, o que já era feito sem a tecnologia. Porque antes eu levava livro, levava caderno, levava um carrinho de coisa. Agora, uma simples nuvem abre as portas para que eu faça melhor e mais rápido. Eu tenho mais tempo com meus alunos para outras coisas. A fase da apropriação é quando eu começo realmente a ter um propósito. Eu vou criar um blog sobre o estudo das minhocas. Eu vou criar um vídeo com os alunos sobre o estudo do bairro, os efeitos sociais do parque, da cidade pedagógica como um evento que representa mais do que um evento. É um conceito da Secretaria de Estado da Educação sobre o que significa formação de professores. E por aí eu vou. E eu começo a me desenvolver com as tecnologias. E aí vem a inovação. Eu adquiro novos padrões, uma outra cultura de aprendizagem e meus alunos passam a saber, como muitos de vocês já fazem com a tecnologia, eles passam a saber que essa professora usa. Minha professora, ela tem Facebook. Minha professora cria blog. Ela deixa a gente construir texto e corrige do Twitter. Ela faz a gente apresentar vídeo. Usamos o PowerPoint com ela, e a professora está inovando e cada vez mais mudando a cultura de aprendizagem. Não era ensinar do mesmo jeito com o computador, porque para isso não precisa computador. Se é para fazer a mesma coisa, não se preocupem em ter computador, porque ele vem para a gente fazer
coisas que sem ele nós não faríamos. Então, acho que esse é o recado principal da pedagogia digital, em que a gente... esse é o último slidezinho. Qual é o nosso papel educador, de um educador digital? É passar por essas fases todas, apresse-se lentamente. Eu adoro essa frase. Eu tô indo, mas eu tô indo com calma. Mas eu tô indo ligeiro. Porque eu já aprendi uma coisa, agora eu vou aprender outra. Apresse-se lentamente, mas vá para frente. Vá compreender, porque essa tecnologia, ela vem como uma potencialidade do século que vivemos. Nós temos responsabilidades com esses dispositivos e não podemos dizer, beijinho no ombro, você vai ter mais trabalho do que eu, porque não é nada disso. Ela é do nosso tempo. Então eu espero que cada um de vocês encontre o seu papel, a sua singularidade. Não tem receita, não tem. Existem milhões de experiências, mas a experiência mais importante é aquela que eu vivo e que eu consigo contar porque fui eu que vivi. Então não importa quantas experiências vão nos espelhar, vão refletir a nossa prática e vão nos ajudar. O mais importante é que cada um de vocês tenha a oportunidade de vivenciar do seu modo, com o dispositivo que estiver ao seu alcance, e possa contar sobre si, sobre a sua singularidade com seus alunos, como um educador digital, a partir de todas essas reflexões que fizemos na cidade pedagógica. Então, muito obrigada. Acabou. Vamos descansar. Obrigada. Valeu pela paciência. Muito obrigada.